Olá pessoal, aqui é o Rodrigo trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Eu gostaria de já agradecer, pedir para que você deixe aí seu like, que você se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Um abraço muito grande para a galera aí dos grupos de compras na China, AliExpress, entre outros, que tem curtido bastante, prestigiado o canal. Muito obrigado mesmo, valeu! E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tanto quanto polêmico e não é mamilos. Nós vamos falar hoje sobre os Correios. A proposta inicial do canal seria realmente falar sobre action figures e compra de brinquedos, mas como a gente está ligado a um assunto diretamente relacionado à questão de compra de actions, nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre os Correios, tentando explicar o que está acontecendo de fato em relação a essa questão de taxas e outras coisas que o Correio sempre está tentando embutir, colocar de qualquer forma na compra de produtos importados de fora do país, independente de ser da China, de qualquer outro lugar. Então vou fazer um pequeno vídeo, tá, esclarecendo a respeito disso. Algumas pessoas me perguntaram, pediram para que eu fizesse o vídeo e eu vou estar fazendo para poder estar explicando ou tentando explicar. Tá? Eu vou tentar não entrar num termo muito político em relação a esse tipo de situação dos Correios, porque afinal de contas é uma estatal, mas a gente não pode deixar de mencionar algumas coisas que aconteceram nesses últimos anos com o Correio com os Correios que prejudicou de certa forma, direta e indiretamente aí, a logística e o processo de trabalho deles, tá bom? Então vamos lá, só para você entender, o Correio possui monopólio de correspondências no Brasil, ou seja, só ele pode estar enviando e fazendo esse trâmite, essa logística toda de correspondências, tá? E do tempo para cá isso foi extremamente prejudicado. Na verdade, assim, correspondência já não era um grande trunfo para os Correios, porque afinal de contas, você ia mandar uma carta aí era centavos, né? Então, se você juntasse no montante, tudo bem, poderia até fazer uma diferença, né? Mas falando assim de quantidades, isso caiu bastante depois que a internet veio aí com força aí a partir dos anos 90 e fez com que as pessoas parassem um pouco de estar enviando correspondência, enviando documentos, enfim, tudo que já de certa forma gerava algum dinheiro ainda para os Correios. Bom, para piorar, a gente teve aí os últimos anos um governo que infelizmente não ajudou muito em relação à questão dos Correios, da logística, dos procedimentos, dos instrumentos, enfim, ficou tudo muito sucateado. A questão da logística em si também influencia muito, como a questão das estradas, do valor do combustível, do diesel, enfim, isso daí influencia diretamente a questão de preços e até mesmo da qualidade de serviço dos Correios, tá? Então, só para que você entenda aí por cima o que está acontecendo. E aí, para piorar, não houve investimento pesado no serviço de Correios, outras empresas vieram para o mercado, transportadoras, prestadoras de serviços também de encomenda, porque existem várias outras, a gente não utiliza justamente porque existe um cartelzinho para que não exista tanta divulgação desse serviço, mas existem. Ainda mais quando você vai comprar no site como AliExpress, Wish, aparecem várias opções de envios, algumas são caríssimas, igual o DHL, se eu não me engano. O último que eu vi estava em torno de $100, um action que eu vi pequenininho e tal, então é muito caro. Mas é caro por quê? Porque existem taxas também que aí contribuem para que tudo fique muito mais caro em relação à questão de envio e de importação de actions e de outros serviços. E aí o que acontece? De um tempo para cá o Correio está se batendo, está tentando de qualquer forma se reerguer. E para fazer isso é daquele jeito que toda empresa estatal, ou todo político, ou todo o ciclo que existe dentro da política brasileira, vamos tirar de quem tem menos, vamos tirar do pobre, do cara que faz importação, do empresário, enfim. Nunca existe um outro procedimento para que se reorganize, se repense e se avalie da onde pode se enxugar para poder estar investindo naquilo, né? A primeira coisa que se faz no Brasil é gerar imposto, gerar taxa e essas coisas todas que vocês sabem, que eu não vou entrar nisso daí, que vai virar uma bola de neve. Mas a última cartada do Correio, ano passado eles tinham feito também alguma coisa parecida, uma taxa, não lembro muito bem, vou deixar aqui desse lado, alguma matéria a respeito disso. E foi embargado e eles não conseguiram colocar essa taxa. No Rio de Janeiro eles fizeram uma taxa extra para entregas em lugares e áreas de riscos, né, que eles dizem que são as comunidades, as favelas, enfim. O que também é muito complicado. E aí entra uma última questão em relação a essa questão de taxas
e tudo mais do Correio, que é a questão de processos. Cada estado, no geral, tem um processo diferente. Por exemplo, aqui no Paraná, em Curitiba, eu não posso falar muito, porque eu não tenho muito conhecimento de causa. Mas pelo pouco que eu vejo, a questão dos Correios, dos carteiros nas ruas e até mesmo de informação, para ligar no CDC lá é horrível, você realmente não consegue falar com ninguém. No CD você não consegue falar com ninguém. Mas, no geral, o Correio aqui do Paraná, os Correios aqui do Paraná, ainda assim é muito bom, tá? Entrega muito eficiente, os caras são bem atenciosos, o carteiro às vezes nem tem como te dar informação, mas você para, conversa com o cara, né? Poucos escândalos acontecem relacionados à questão de cartas, entrega de correspondência, como aconteceu também essa semana, nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, dessa senhora que estava rasgando correspondência, enfim. Isso são coisas isoladas, acontecem sim, mas é pouquíssimo visualizado aqui no Paraná, tá? Então, voltando à questão das taxas. Então, os Correios estão de qualquer forma, perdão que eu estou errando aí, mas é sempre plural, é Correios, não vou errar mais. Bom, então os Correios tentam de qualquer forma e de qualquer maneira, estão tentando de qualquer forma embutir taxas, embutir serviços, engessar cada vez mais o sistema para que o cidadão, o importador, a pessoa que quer comprar, fique cada vez mais presa em relação a esse tipo de situação. Foi implantada aquela situação de estar declarando por fora o produto. Aquilo dali eu até achei interessante, porque afinal de contas você já tinha que fazer aquilo dali diretamente quando você tinha que declarar o valor do produto, então agora ficou uma coisa obrigatória e aí você tem um pouco mais de segurança. Isso foi uma das coisas que foi implementada que eu achei mais interessante. Mas agora eles estão tentando de qualquer forma embutir uma taxa de R$15 até R$15. Eu vou deixar as matérias aqui do lado também, foram aquelas que apareceram no começo do vídeo, para produtos importados. Então, ficou uma coisa muito ilícita, digamos assim, porque afinal de contas você já paga o frete para o vendedor, você já paga o frete para ele, e eles estão querendo embutir mais um valor em cima desse frete que você já paga. Então eu, na minha opinião, eu sou um consumidor e eu particularmente acho isso errado. O Procon do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo hoje, de manhã, que entrou com uma liminar ou entrou com uma ação para que isso fosse barrado, porque se considera ilegal. Então, o que está acontecendo? Para a gente resumir esse vídeo aqui, os Correios estão tentando de qualquer forma embutir taxas sobre taxas, engessar os processos, fazer com que tudo fique bem mais difícil ou encarecer alguns tipos de serviços. Para quê? Porque o que entrar é gol. Se, por exemplo, ninguém se manifestar em relação a 10 centavos que entrar por encomenda, cara, é lucro. Então eles estão agindo dessa forma e eu não sei até quando isso vai girar. Infelizmente a gente sabe que existem profissionais que são ótimos aqui num contexto geral, dentro dos Correios, carteiros e prestadores de serviço dentro da logística, mas existe sim um pouco de má fé por parte do governo, de uma estatal que particularmente está falida. Aí vem aquela pergunta, privatizar ou não privatizar? Eu sou um cara que todo mundo já, se outras pessoas verem o vídeo, que não são as pessoas que me seguem nas redes sociais, vão saber que eu sou um cara de direita, eu não queria entrar nesse contexto político, mas vou ter que entrar para poder falar a respeito disso. Eu sou a favor da privatização, não para que torne-se tudo pior, porque na verdade o que aconteceu? Houve a privatização da parte de telefonia, para que vocês entendam, e virou um grande cartel e as pessoas pagam caríssimos em planos de telefonia que deveriam ser muito mais baratos, varia bastante de cidade para cidade e não funcionou na telefonia. Porém, nos Correios a gente aprendeu a lição, então pela lógica a gente teria que ter um serviço viável, inteligente e que seja realmente de fato prestativo, que seria os Correios privatizados. Mas existem o ônus e o bônus das situações, que a gente sabe que o jeitinho brasileiro sempre fala mais alto, e aí no final das contas a gente sabe que vão arranjar um jeito de melar tudo, de estragar tudo, porque a gente vive no Brasil, e no Brasil a tendência de quando existe o dedo do governo, as coisas nem sempre vão para frente, na maioria das vezes não vão para frente, e acontece o que está acontecendo no cenário que a gente viu hoje. Então, só para que vocês entendam, os Correios estão fazendo um jogo já há bastante tempo, desde quando eles começaram de fato a perceber que não tem como andar pelas próprias pernas,
com qualidade de serviço, com serviço sucateado, com um sistema que não é viável. Eles têm procedimentos que não são padrão, dentro dos outros estados. Isso influencia diretamente. Só para finalizar, um exemplo claro: e hoje eles mandam encomendas para parentes no Rio de Janeiro. Você vai olhar no rastreio e você vê que daqui para o Rio de Janeiro demora em torno de 2 dias, 1 dia e meio. Quando chega lá, para no CD e fica lá 4 dias, 3 dias até você se manifestar e buscar. Então é bem complicado. Então eu acho que é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido. O que a gente pode fazer é sempre, quando houver esses tipos de situações relacionadas aos Correios e até mesmo em relação a essas taxas que em algum momento são abusivas, se manifeste, façam petições, entrem em sites, reclamações, enfim, que o povo tem demonstrado aí um pouco de força em relação a esse tipo de problema, em relação a esse tipo de cobrança, beleza? Eu peço desculpa, eu vou estar fazendo mais 2 vídeos essa semana falando a respeito sobre Action Figures, mas eu não poderia deixar de estar falando sobre isso, beleza? Até a próxima aí, valeu e tchau!